Olá, pessoal! Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo de bioquímica, vamos falar sobre água, estrutura e propriedades e também sobre pH e tampões biológicos. Bom, a água, ela está presente em cerca de 70% em massa, né, de todos os organismos, né? A gente já sabe que a maior parte da nossa constituição é de água. Todas as reações químicas praticamente ocorrem em meio aquoso. Vocês sabem que o ancestral comum ele foi originado em meio aquoso, como a gente já discutiu, e é muito provável, né, que essas moléculas, como a gente disse, evoluiu a partir daqueles mares primitivos, né, lá da sopa primordial e tudo que a gente já tinha falado em outras aulas. Bom, então, pessoal, na superfície terrestre, cerca de 71% dela é constituída por água. E como essa água está distribuída? 97% dessa água é salgada, né? E 2% está nas geleiras e é constituída por água doce. E dessa quantia, gente, somente 1% é a água doce, propriamente dita, né? Cerca de mais de 50% dessa quantidade é de desidratação, né? E a gente acaba perdendo aí 50% de água. Quando ocorre essa perda, você pode ter uma paralisação do seu metabolismo. Então, a água é extremamente importante. A gente pode viver algum tempo sem alimento, né, sem nutriente, que o corpo cria outras alternativas, mas se a gente não tiver água, a gente não sobrevive. Bem, então a água, lembrando lá da química, ela tem uma estrutura geométrica, né? Ela é um dipolo, tá? Então o oxigênio se liga a dois átomos de hidrogênio com essa geometria triangular. E a gente, por conta disso, ela forma um polo positivo e um polo negativo, fracamente positivo e fracamente negativo, devido aos elétrons ali e ligações na camada de valência entre esses átomos. Então a gente chama a água de uma molécula polar. Polar é porque ela forma esses dois polos, positivos e negativos. E isso vai interferir na interação da água com outras moléculas que tiverem cargas residuais positivas e negativas. Bem, então o que são as ligações de hidrogênio? Ou em alguns lugares vocês podem ver como pontes de hidrogênio, mas a gente não utiliza mais esse termo. As ligações, elas ocorrem quando esses polos, né, o polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo de outra molécula de água. Então, aqui no caso, é entre duas moléculas de água, o oxigênio ele vai ter uma atração pelo átomo de hidrogênio da outra molécula. E essa atração forma uma interação, tá? Ela pode ser quebrada por temperatura, às vezes por ação mecânica, mas é uma ligação fraca, não é uma ligação covalente que já precisa de uma quantidade maior de energia para a quebra. E é por meio dessas interações que as moléculas de água vão se associar para formar os estados, né? Os estados físicos da água. Então, quando a gente fala de estados físicos, a gente vai ter que lembrar, né? A água ela pode ser encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso, né? E a partir daí, vocês têm as transformações físicas que ocorrem, né? Então, lembrando que para a água passar para o estado líquido, ela precisa absorver energia, né? Então, é um processo endotérmico, né? Absorve energia através da fusão, então quando aumenta a temperatura, a água que está lá a 0 grau, ela vai abaixo de 0 grau, ela vai passar para o estado líquido através da fusão. E por meio da vaporização, quando você continua elevando a temperatura, você vai chegar ali a 98, 100 graus Celsius, a água vai entrar em ebulição e aí ela muda de estado físico, vai para o estado de vapor, o estado gasoso. Lembrando também que esse processo pode acontecer inversamente, né? Ou seja, quando você vai diminuir a temperatura da água, né? Ela vai
sofrer a condensação, quando tem uma diferença também de pressão, e a solidificação, no caso quando você resfria, congela, né, a água. E ainda temos o processo de sublimação ou ressublimação, que é a passagem direta da água do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. E essas transformações, elas também estão permeando, né, o ciclo da água, que a gente já comentou também, que ocorre, é extremamente importante para a permanência, sobrevivência e para manutenção da água na terra, nos mares, nos rios, né, e na atmosfera. Então, a chuva, a precipitação, a evaporação, a condensação, todos esses processos aqui são importantes para o ciclo da água e manutenção de vida na Terra. Bom, então essas ligações de hidrogênio, não somente entre os átomos, né, as moléculas de água, mas também entre moléculas, outras biomoléculas, né, que a gente vai ver aqui, elas vão permitir a solubilidade. Então, quando a gente fala em meio aquoso, quando a gente coloca alguma outra substância ali, ela pode se misturar ou não, se dissolver ou não. E essa dissolução, ela está associada às ligações de hidrogênio, que elas vão permitir solubilidade e manutenção da estrutura dessas biomoléculas. Então, polaridade, como a gente já viu, está relacionada à atração das moléculas, né? Positivo com negativo. Então, isso vai interferir nos estados físicos da água e na interação da água com as outras biomoléculas, tá? Então, quando eu falo que uma molécula é polar, ela se mistura com a água. Quando eu falo que ela é apolar, ela não se mistura com a água. Ela não tem interação, baixa interação com a água ou nenhuma interação com a molécula de água. E a gente chama a água de solvente universal, porque ela solubiliza, né, ela interage com outras moléculas que contenham também grupos polares. Então, aqui a gente cita o exemplo, né, de uma enzima interagindo, enzima, substrato, e a água mediando esse processo aqui de interação. A água interage com ambos e permite também que o substrato interaja com a enzima e que a reação química, consequentemente, ocorra. Uma outra característica da água é que ela é responsável pela solvatação de íons. Então, quando você coloca, por exemplo, um cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, em água, vocês percebem que o sal é um cristal, né? Microscopicamente falando, estruturas menores, a gente vê que ele é um cristal. E esse cristal são vários átomos, são várias moléculas de NaCl ligadas entre si. E a água vai fazendo com que essas moléculas se dispersem, né, e saiam para a solução. Então, elas vão deixar de estar na forma de cristal e começa a interagir com os átomos, né, com as moléculas de água. E, consequentemente, isso aqui vai solubilizando. Então, a gente sabe que o sal de cozinha, ele tem uma grande solubilidade em água, né? E aí, quando você tem soluções super saturadas, por exemplo, é quando você adicionou uma quantidade acima de sal que aquela quantidade de água consegue dissolver. Então, aí, a partir de um determinado ponto, o sal para de se dissolver e vai começar a ficar precipitado no fundo do tubo de ensaio. Bem, então, gente, o resumo da nossa aula, né? A água, ela é uma molécula polar, ela é um solvente muito importante para as biomoléculas que a gente vai ver, e ela forma ligações de hidrogênio. E essas formas de ligação vão permitir também interações eletrostáticas, ou seja, entre os elétrons de outros átomos de outras moléculas, fazendo com que essas substâncias sejam miscíveis ou não na água. Então, a gente tem o conceito de polaridade. E quando não interage com moléculas apolares, né, é porque não há essa interação. Então, elas ficam separadas entre si. Exemplo são os óleos e gorduras, né, que são hidrofóbicos, né, e hidrofílico são moléculas que são miscíveis em água. Tudo bem? Então, vamos continuar agora.
a gente vai falar, tendo esse conceito de água, a gente vai falar sobre pHs e tampões biológicos. Então, aqui, gente, é uma reação genérica, tá? Da solubilidade, da solubilização da água, da ionização da água. Então, o íon H2O, ele é convertido em uma parte positiva, um cátion, e um ânion H3O+, que é o íon hidroxônio, e o íon OH-, que é a hidroxila. De maneira resumida, a gente normalmente representa o H3O+, como H+, e a parte OH- continua sendo OH-, que é a hidroxila. Então, guardem isso na cabeça de vocês. A água, todas as moléculas, né, normalmente elas vão se dissociar e quando elas ionizam, elas vão formar uma parte catiônica e uma parte aniônica. Então, isso aqui é muito importante, porque quando eu falo em H+ e OH-, eu estou falando de pH. Então, o que é o pH? É o potencial hidrogeniônico, né? Hidrogeniônico, isso é o potencial de íons hidrogênios, tá? Principalmente, ele vai medir a concentração de íons H+ de uma solução. Bom, se a gente for relembrar como que acontece esse processo aqui e como a gente chega num valor de concentração desses íons quando eles ionizam quando eles estão ionizados, a gente tem a equação de equilíbrio químico, né? Dessa reação química. Então, a água ionizada forma H+ e OH-. O, a concentração, a parte positiva e a parte negativa. Então, se a gente tentar ver em equilíbrio qual é o valor dessas concentrações, a gente coloca, né? Concentração de H+, concentração de H- dividido pela concentração do íon da molécula não ionizada, tá? Então, essa constante de equilíbrio vai chegar num valor que é o produto iônico da água. A constante de equilíbrio é a concentração de H+ multiplicada pela concentração de OH-, tá? Então, esse valor a 25 graus é igual a 10 a menos 14, tá? Então, a gente chega num valor de que as concentrações individuais dos íons é igual a 10 a menos 7 molar, tá? Ou seja, equiparado. É por isso que a faixa de pH ela vai até 14, porque 7 mais 7, 14. Então, nós temos a faixa de pH variando de 0, né, até 14. Então, no equilíbrio químico, no equilíbrio iônico, esses dois componentes, né, positivo, ácido e básico, no caso, você tem as concentrações idênticas. Bom, então quando a gente olha aqui, observa, se a gente fazer uma transposição desses valores matemáticos em uma constante de equilíbrio, a gente vai saber que a concentração de íons hidrogênio de uma solução é igual o logaritmo negativo da concentração de H+. Bom, gente, o que que isso quer dizer? Que é um índice, né? O pH, ele vai ser um índice que vai ser utilizado para medir o quão ácido é a sua amostra, a sua solução, a sua molécula, tá bom? E quanto mais essa concentração aqui tiver alta, né? Pode ter um desequilíbrio aí, mais H+ do que OH-, daí você vai dizer que uma amostra é ácida ou básica, tá? E ela é inversamente proporcional à concentração. Então, quando eu falo que um pH é o valor de 1, a gente está vendo aqui, ó, nós temos uma, uma escala, né? A escala de pH, que vai de 1, aqui está considerando 1 até 14. Então, quando a gente vê isso, a gente sabe que de 1 a 7, né, quase 7, a gente tem o valor de pH ácido. pH igual a 7, a gente considera pH neutro. E a partir de 7 até 14, a gente fala que o pH é básico ou alcalino. Então, pessoal, quando eu digo que um pH é o valor de 1,
quer dizer que esse pH é inversamente proporcional à concentração de prótons. Então, quer dizer que pH 1 eu tenho uma concentração altíssima de H+, correto? Enquanto que no neutro eu tenho igual. Menos 10 a menos 7 é igual a 10 a menos 7. Então, eu tenho concentrações idênticas de H+ e OH-. Quanto mais para a esquerda eu vier, mais eu aumento a concentração de H+, e mais eu diminuo a concentração de OH-. Da mesma forma, quando eu desloco esse equilíbrio para a direita, eu vou diminuir a concentração de íons H+, do meio ácido, né? E estou elevando a concentração do meio básico, correto? Então, eu estou tendo essa variação. No meio, eu tenho concentrações iguais. Quando eu desloco para a esquerda, eu aumento a concentração de H+, e quando eu desloco para a direita, eu aumento a concentração de OH-. Então, quando eu falo em ácido, eu estou me referindo a íons H+. E quando eu falo a básico, eu estou me referindo a íons OH-, íons hidroxila, ok? Então, prótons e ânions. Bem, então essa escala de pH e acidez de meio, gente, ela é uma escala que é importante, se é logarítmica, ela tem uma escala exponencial, né? Ela tem uma escala logarítmica que a gente tem que considerar. Se duas amostras diferem, por exemplo, aqui em um valor de pH, por exemplo, aqui eu tenho 3 soluções de pH 6, pH 7 e pH 8. Em termos numéricos e escala de pH, eu estou variando isso aqui em uma unidade, correto? Agora, em termos de concentração iônica, é isso que vocês têm que lembrar. Se na equação aqui eu estou falando que é um log da base 10, então eu estou dizendo que a concentração de íons aqui, ela vai ser 10 vezes maior ou menor, dependendo do íon que você está se referindo. Então, no caso aqui, em pH 7, quando eu diminuo para pH 6, eu estou aumentando em 10 vezes a concentração molar do meu íon H+, dos meus prótons. Ao passo que, quando eu passo para o pH 8, eu estou aumentando uma, uma unidade de pH, em compensação, eu estou diminuindo 10 vezes a minha concentração de íons H+, ok? Então, ó, 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 7, não é? E 10 a menos 8 é menor que 10 a menos 7. Tudo bem, pessoal? Então, assim, quando a gente vai conceituar o pH, existem várias formas, vários pesquisadores já definiram, né? O pH, ele pode ser conceituado, né? Os ácidos e bases podem ser conceituados como substâncias capazes de doar prótons e íons hidróxido, pode ser conceituado como uma substância ácida, sendo uma substância capaz de doar prótons, e uma base, uma substância capaz de receber prótons. E também, por meio da definição do Lewis, ácido é uma substância que pode aceitar par de elétrons, e base é uma substância que pode doar um par de elétrons, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, ácido sulfúrico, né? O ácido clorídrico, que está no estômago, temos ácido nítrico, ácido peracético, o próprio vinagre, que é um ácido acético, o ácido cítrico, que está nas frutas, tá? Ácido fosfórico, todos eles são substâncias ácidas. Porém, a gente tem também as diferenças, né? Ácidos fortes, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, e ácidos fracos, como ácido acético, ácido cítrico, ácido lático. Então, gente, é importante que vocês relembrem aqui a equação de Henderson-Hasselbalch, que é a constante de dissociação de ácidos fracos. Então, o ácido fraco, a gente pode descrevê-lo como HA. Ele pode ser ionizado também, né, em uma parte H+, e uma parte A-, uma parte positiva, ácida, e uma parte negativa, básica. Quando a gente joga essa equação de equilíbrio,
a gente vai chegar num valor que o pH é igual à constante de dissociação desses ácidos. Porque o que acontece, gente? Quando eu vou solubilizar um ácido clorídrico ou um ácido sulfúrico, eles imediatamente eles são tão fortes, eles têm uma constante tão baixa que imediatamente quando eles se misturam, eles vão se dissociar instantaneamente na parte ácida e na parte negativa. Já os ácidos fracos, por exemplo, o ácido acético, o ácido lático, o ácido cítrico, eles demoram um pouco, não é verdade? Por exemplo, se a gente colocar uma gota de vinagre na nossa mão, não vai acontecer, a gente não vai se queimar imediatamente, não vai nos corroer. Por quê? Porque ele tem uma constante. É a partir de um determinado valor de pH que ele vai exercer o potencial de acidificação do meio. Tá? Por isso que eles também são usados como conservantes de alimentos. Alguns podem ser usados como conservantes de alimentos. Lembrando que eles não vão inativar micro-organismos, tá? Então, eles podem ser usados, por exemplo, ácido cítrico pode ser usado na conservação de alguns enlatados, de algumas substâncias envasadas asepticamente, tá? Não pode ser usado, por exemplo, uma sanitização, uma higienização de frutas e verduras, o ácido acético, tá, gente? Nesse caso, você tem que usar a água sanitária, ok? E essa faixa de pH, pessoal, ela pode ser trabalhada, a gente consegue identificar isso aqui através de um equipamento chamado pH-gâmetro, tá? O pH-gâmetro, ele vai medir a concentração de íons de uma amostra inversamente, né? Quanto maior for essa concentração de íons H+ da amostra, menor vai ser o pH. Ele te dá um valor exato, um valor quantitativo, mas a gente pode medir isso aqui qualitativamente através de indicadores de pH que mudam de cor conforme a acidez do meio. Então a gente tem alguns indicadores, fenolftaleína, tá? A gente tem indicadores naturais, por exemplo, o suco de repolho roxo, a gente pode fazer essas observações em alguns casos. Então, tendendo para amarelo, vermelho, a gente tem meios ácidos. Tendendo para o azul e roxo, a gente tem meios básicos. E em torno do verde, a gente tem meio neutro, tá? E a gente tem também aquelas fitinhas indicadoras de pH que podem indicar também a concentração, estimar, né, qualitativamente a concentração de ácido de um meio. E o que seria uma solução tampão? A solução tampão, elas normalmente são formadas por um ácido fraco ou base fraca, juntamente com o sal. E aí essa combinação vai permitir a ionização e ela permite absorver um pouco do íon H+ que tiver ali naquele meio, tá, gente? Então, as soluções tampão são muito importantes em alguns sistemas biológicos, por exemplo, o nosso sangue, né? E como agem os tampões? Bem, aqui vocês estão vendo que esse tampão, ele tem o pKa aqui de 4,76, uma constante de equilíbrio no valor de 4,76. O que quer dizer? Que essa solução, a partir do valor 4,77, 4,78, 5, ela começa a aumentar a quantidade de íons OH-, né? E se você colocar, ela começa a dissociar e desequilibrar a concentração de íons. Em pH 4,7, eu estou em equilíbrio de concentrações iônicas. E se eu diminuir também, eu vou aumentar a concentração de íons H+, tá certo? Vai começar a desprotonar ali a amostra. E ao passo que se eu aumentar, eu vou começar a protonar essa amostra. E o que acontece no sangue, gente? O sangue é o seguinte: a gente se alimenta, né, de nutrientes, várias substâncias, e essas moléculas, essas biomoléculas, elas estão naturalmente carregadas, elas têm moléculas que vão ter uma apresentação ácida ou básica ou neutra, tá? E o nosso corpo, a gente tem um sistema tampão no nosso sangue que é responsável pela manutenção do pH. A gente não pode ter o pH acidificado, por exemplo, porque isso compromete o funcionamento de enzimas, o funcionamento do nosso sistema, dos nossos órgãos, né, e das nossas células, podendo levar à morte. Então, o nosso pH ele é levemente básico, no caso do sangue, tá?
E aí você tem algumas substâncias que são capazes de captar o excesso de próton que tiver ali e fazer o equilíbrio, tá? É muito comum também a gente usar, lembrar de um tampão quando você está, por exemplo, com uma azia, uma má digestão, né? Isso ocorre quando você tem um desequilíbrio, um excesso de acidez no seu estômago, né? Oriundo do ácido clorídrico. E aí você toma um leite de magnésia. O que ele vai fazer? O leite de magnésia é uma substância básica, né? É uma substância com elevada concentração de OH-. Então, quando você ingere essa solução, esse OH- vai interagir com esse H+, então ele vai começar a roubar o próton da solução. Então, quando ele faz isso, o que acontece? Se eu estou diminuindo prótons de uma solução, eu estou elevando o pH. Então, eu elevo até um nível que vai permitir a cessar o sintoma de desconforto estomacal, de má digestão, né? Então, é um exemplo também de solução tampão. E um outro exemplo também que acontece, gente, de desequilíbrio desse tamponamento sanguíneo, é quando você tem uma cãibra, por exemplo, tá? Você tem uma taxa respiratória, você tem uma capacidade de correr, de se movimentar. E aí, vamos supor que eu resolvo fazer uma atividade muito brusca, muito além da minha capacidade aeróbica, tá? Eu quero correr uma maratona, por exemplo, e eu não consigo correr 2 km, tá? O que vai acontecer comigo? Eu vou começar a ter uma respiração mais ofegante, né? Eu vou ficar cansado, o oxigênio não vai chegar para as minhas células, e as minhas células musculares, elas precisam continuar fornecendo ATP, fornecer energia para o corpo, para eu continuar em movimento. Se não chega o oxigênio suficiente, o que essa célula começa a fazer? Ela começa a fermentar, tá, pessoal? E quando ela faz isso, ela vai começar a acumular ácido lático. E o ácido lático é o componente produto de fermentação que faz essa dor, que é a cãibra, tá? É o acúmulo de ácido lático que arde, dói bastante nos músculos, porque você não teve o aporte necessário de oxigênio, ou seja, você não tinha preparação, você não conseguiu se preparar, respirar e houve essa fermentação nessas células. E aí é devido a um desequilíbrio, um destamponamento ali fisiológico do seu organismo. Então, é uma resposta a esse descontrole, desse desequilíbrio iônico, tá certo? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.